Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero dar algumas dicas para vocês de lugares baratos, bons, bonitos para você morar quando você chegar aqui em Portugal. Então vem comigo. Então é o seguinte, tem muitos lugares que você poderia morar aqui em Portugal. Inclusive já quero deixar aqui o convite, se você quiser a parte 2 desse vídeo, já comenta aqui que eu faço a parte 2 para vocês, porque realmente tem bastante lugar bom para morar aqui. Geralmente quando as pessoas mudam para Portugal, pensam sempre em Lisboa, Porto, Braga, e nem sempre precisa ser assim. A gente mora no Porto porque o trabalho do Guilherme é aqui e tudo mais. Mas, como ele já veio empregado, a gente não teve a opção de escolher para onde ia, né? Ele já veio empregado, era aqui no Porto, então a gente já ficou alocado aqui, né? Mas se a gente viesse sem emprego, certamente a gente procuraria um lugar com uma renda um pouquinho menor, né? Um pouquinho mais afastado, com custo de vida um pouquinho mais barato. Se bem que eu amo morar no Porto, é realmente maravilhoso morar aqui, eu sou apaixonada. Só que realmente é caro, gente. Então o que fazer? É o centro, é o lugar onde todo mundo vem, então é caro, tá? Arrendamento, tudo. Mas quero compartilhar com vocês algumas cidades, alguns lugares um pouquinho mais distantes, mas que tem uma qualidade de vida muito boa, arrendamento bom também. E vou passar algumas informações sobre essas cidades aqui. Todas essas informações eu peguei num site confiável do governo mesmo, um site oficial. Então, são fontes oficiais mesmo, vou deixar o link aqui da fonte na descrição do vídeo pra vocês. Eu só compilei mesmo pra vocês, pra ficar mais fácil aí pra você, ajudar você a decidir pra onde você vem morar. Peço desculpa já se tiver algum ronco aqui no fundo, são os meus cachorros, né? Pra quem já, já acompanha o canal aqui há algum tempo, sabe que sempre tem um ronco de fundo aqui, e eu tenho 2 pugs, não tem como, a gente faz de tudo pra eles não roncarem, eles roncam mesmo. Primeiro lugar que eu quero falar aqui pra vocês é Bragança. Nunca fomos pra Bragança, mas a gente tem alguns amigos portugueses aqui que falaram pra gente que lá é o extremo do frio, né? Então, se você gosta de frio, corre pra Bragança que lá é o seu lugar. Não é tão perto aqui do Porto, mais ou menos 210 km aqui do Porto, dá mais ou menos umas 2 horas e 15. Não é tão perto daqui, mas é divisa da Espanha, então você consegue aí conhecer a Espanha e conhecer Portugal mais facilmente, tá? É o 8º município maior aqui de Portugal, então em tamanho, tá? Agora em habitantes tem mais ou menos 35 mil habitantes e é um lugar legal porque o arrendamento de lá é realmente bacana, tá? Talvez por ser mais afastado aqui do Porto, né? Não é região norte, mas é mais nordeste aqui. Então o Porto tá aqui, Bragança tá mais ou menos aqui, lá na divisa da Espanha, tá? Então eu vou deixar aqui pra vocês alguns valores de arrendamento. Esses valores a gente consegue ver no site do Idealista, tá? Então você consegue acessar aí do Brasil mesmo, idealista.pt. Então você consegue ver lá os arrendamentos para Bragança ou qualquer outro lugar e compra também, tá? Se você tem interesse de comprar uma casa aqui. Agora sim, falando em compra de casa, Bragança também é ótimo, porque eu tô vendo aqui no site pordata.pt, que é um site do governo mesmo e tem várias informações sobre as cidades. Então, por exemplo, para comprar, a média de valor de compra e venda de casas lá em Bragança é de 42 mil euros a 112 mil euros, tá? Essa é a média de valores para comprar uma casa lá. Então, realmente é um lugar bem barato. Aí tem o ganho médio mensal, né? O salário médio ali das pessoas de Bragança é 1.020 euros, tá? Uns 300 euros a mais, né, que o salário mínimo. E é legal porque, como o arrendamento é mais barato, com 1.000 euros, 1.020 euros, que é a média de salário lá, dá pra ter uma qualidade de vida legal, né? Dependendo de quantas pessoas tem na sua família, tá? Então, Bragança é a primeira dica. Olhe com carinho, mas se você gosta de frio. Próximo lugar que eu quero indicar aqui pra vocês é Castelo Branco. Gente, confesso pra vocês que também nunca fomos pra lá, mas eu sei que se Porto é aqui, Bragança é aqui, Castelo Branco é aqui. É mais na parte central, assim, do país. Mas fica a 2 horas do Porto e também 2 horas de Lisboa. Então, se você quiser ir para Lisboa ou para Porto, é mais ou menos umas 2 horas e meia, tá? Também fica ali na fronteira da Espanha, então é maravilhoso, você consegue viver quase em 2 países, né? Você consegue, tipo, no fim de semana sair, ir pra Espanha, dar uma voltinha e voltar, né?
E também é um lugar que tem um custo de vida, né, um arrendamento muito barato. Em contrapartida, também tem um salário médio menor, né? Então, enquanto Bragança é mais ou menos 1.020 euros o salário médio, em Castelo Branco é 995, tá? Mas é um salário médio, né? Tipo, tudo pode acontecer. Então, também é pouca diferença de um do outro. Por exemplo, é 30, 20 e poucos euros, né? 25 euros. Paga a conta de água, né? Então, é uma coisa a se pensar. Se você está escolhendo aleatoriamente um lugar para ir, pondere também esses pontos. Eu vou deixar aqui os valores de arrendamento, 3 valores que a gente achou, também no Idealista. Dá para dar uma olhada também. Lá em Castelo Branco, pelo que a gente viu, tem mais ou menos 53 imóveis assim disponíveis. Então também tem que ficar atento a isso, porque às vezes não é um lugar que tem muita demanda de imóveis e você escolhe morar lá e não consegue arrendar uma casa lá, tá? Agora a questão de valor para comprar uma casa, por exemplo, aqui no site também tá falando que é mais ou menos a média de Bragança, mas o mínimo é um pouco maior, é menor, desculpa, 39 mil mais ou menos uma casa a 112 mil euros, tá? Então, Castelo Branco é uma cidade menor em tamanho, né? Como é o nome? Em área, mas também é uma cidade um pouquinho maior em habitantes, tem mais ou menos 53 mil habitantes, tá? Então também isso é legal que você consegue ir pra Espanha e ir pro Porto e ir pra Lisboa, mais ou menos ali com o mesmo tempo, Porto e Lisboa, tá? Então anota aí essa dica. A próxima cidade que eu quero falar pra vocês é Vila Real. Essa é um pouquinho mais perto aqui do Porto, na região norte ainda, mais ou menos 1h10 daqui do Porto. Então é mais perto do que as outras, né? 96,4 km para ser mais precisa. E Vila Real também conta com alguns arrendamentos mais baratos. E também tem essa proximidade legal aí do Porto, assim, né? Não é tão próximo, claro, mas se você tiver carro, por exemplo, 1 horinha de carro, meu, pra quem morou em São Paulo, demorava 2 horas e meia pra ir pro trabalho todos os dias e 2 horas e meia pra voltar, 1 hora de carro não é nada, né? Outro ponto importante sobre Vila Real é que é uma cidade com mais ou menos 50 mil habitantes também, tá? E o ganho médio mensal, né? O salário médio mensal de Vila Real é um pouquinho mais alto do que os outros dois, 1.091 euros, tá? De 1.091 a 1.200 euros. 1.091 euros, gente, já é acho que 50 euros a mais, né? Do que. Não, 70 euros a mais, né? Do que os outros que a gente viu. Meu, 70 euros, gente, já paga bastante coisa. Então, claro, levamos em consideração que é um salário médio, né? Você pode chegar lá e ganhar menos ou pode ganhar mais, tá? Só que também é uma coisa legal a se ponderar, tá? Agora, de arrendamento, eu vou deixar aqui pra vocês algumas 3 opções do que a gente achou, tá? De arrendamento lá em Vila Real. Lá já tinha menos. No distrito de Vila Real já tinha menos opções, já tinha mais ou menos 23 imóveis disponíveis lá, tá? Tô falando desse dado, gente, de hoje, tá? Mas isso, eu trabalho com imóveis aqui e vai igual água, mas também aparece um monte, tá? Então sempre tem imóveis novos, vai aparecendo imóveis novos. Então se hoje tem 23 disponíveis, amanhã pode ter 50, mas também pode ter 10. Então é sempre ficar atento mesmo nisso, tá? Então, inclusive se você quiser saber mais sobre o trabalho de assessoria imigratória, a empresa não é minha, eu trabalho na equipe da Edilene Roberto, que foi a empresa que eu contratei pra vir pra cá. Se você tiver interesse aí, eu vou deixar os contatos dela aqui embaixo pra entrar em contato com ela e quem sabe eu não te atendo pessoalmente. Beleza, sobre Vila Real, basicamente é isso, tá? É uma cidade bem histórica, pelo que eu vi, a corte ficava lá, a corte real, alguma coisa assim. Então também tem esse lado aí histórico, se você gostar. E é uma cidade mais próxima aqui do Porto, tá? Então anota aí Vila Real, olha com carinho. Ah, gente, eu vi aqui, por mais que você não tenha carro e queira vir pro Porto de Vila Real, tem uma ligação rodoviária bem boa de Vila Real ao Porto, tá? Então você consegue ter esse acesso aí, são 90 km, mas você consegue ter esse acesso aí mais facilitado se você não tiver carro. A próxima cidade que eu quero falar pra vocês é Viseu, tá, gente? Eu andei pesquisando aqui sobre Viseu. Todas essas cidades a gente nunca visitou ainda, a gente não conhece muita coisa aqui em Portugal ainda. A gente conhece Guimarães, conhece Aveiro e tal, mas a gente
não conhece muitos ainda, porque a gente pegou um carrinho bom pra andar agora, então a gente não conseguiu conhecer muito ainda. Mas Viseu tá na minha lista certamente. E eu acho que dessa lista que eu vou falar aqui pra vocês, essas cidades, Viseu talvez seja a maior delas, tá? Então é uma cidade já com quase 100 mil habitantes, é uma cidade um pouco maior, tá? As outras são cidades menores, assim. Mas aqui em Portugal, as poucas cidades que eu vejo aqui, por exemplo, Porto, que é um centro e tal, todas as cidades parecem cidade de interior. Isso é o máximo, porque tem tudo que uma cidade grande tem, mas tem aquele aconchego, aquela tranquilidade de cidade de interior. Então eu adoro Portugal por isso. Então, basicamente, se eu te falar aqui que é uma cidade grande aqui, como Viseu, não se assuste, que eu tenho certeza que vai ser como uma cidade de interior, né? Mais tranquila. Então, Viseu é uma cidade que conta, por ser um pouco mais estruturada, ter um pouco mais de habitantes, ser um pouco maior, também conta com com bastante museus, parques, jardins, hospitais, né? Tem bastante coisa ao redor dela, fica mais ou menos 140 quilômetros aqui do Porto, tá? Então não é uma cidade tão distante, nem tão próxima, mas também é uma cidade com arrendamento bem bom, tá, gente? Eu vou colocar aqui as opções que eu achei e olha quantos tem disponíveis no dia de hoje. Tem mais ou menos 45 imóveis disponíveis. Ó, a média tem de 300 até 1.000 euros. Sempre vai ter caro, sempre vai ter muito barato, né? Depende do que você procura. Mas, um T1 com 300 euros numa cidade bem estruturada e bem legal, acho que vale a pena, tá? Então, o salário médio de Viseu lá é 1.037 euros, tá? Então, um pouquinho menos aí do que os outros, mas compensa por algumas outras coisas, porque é uma cidade um pouco maior, tá? E aqui uma coisa legal, o valor médio para compra de casa já em Viseu é um pouco maior, tá? É mais ou menos 83 mil euros. Nas outras a gente tava vendo, era tipo 40 e tal. Então, se você quer comprar uma casa, lá é um pouquinho mais caro aí, a média de valor de casas, tá? Eu tô falando o mínimo, né? O máximo, o céu é o limite. Então, pode ser bem caro mesmo. Viseu, também uma coisa legal que eu vi aqui também. Tem tem 7 estabelecimentos de ensino superior, então, questão de escola, né, pra criança. Todas esses dados eu tô pegando na fonte oficial do governo, tá, gente? Da própria cidade, então podem confiar mesmo. E outros dados aqui também, e como eu falei que é uma cidade um pouco maior, tem um dado aqui bem interessante. Crimes registrados em 2020, gente, o ano inteiro. Crimes registrados o ano inteiro de 2020, 2.200 euros. Crimes, né? Eu acho que isso aí deve ser por dia lá em São Paulo, então um ponto imbatível aí de Portugal, sem dúvida, é a segurança, tá? Então, Viseu aí, fica a dica pra vocês, olhem com carinho também. Outra cidade aí que eu quero indicar pra vocês é Santarém. Essa, de fato, realmente a gente nunca foi porque é lá no sul, né? Mais lá pro outro extremo aí de Portugal, um pouco mais longe da gente, tá? A comparação que eu vou fazer agora não é sobre Lisboa, não é sobre Porto e a cidade, né? Vai ser sobre Lisboa e a cidade, porque é mais perto lá de Lisboa, tá? Então é mais ou menos aqui, ó, 82,8 km de Lisboa, tá? Então uma cidade mais pro sul. Por ser mais pro sul, a tendência é ser um pouquinho mais quente, né? Porque aqui no norte as cidades são mais frias, né? Aqui no norte faz um pouco mais de frio mesmo. Isso porque a gente acompanhou mesmo no inverno, assim, lá em Lisboa, e Lisboa sempre tava um pouquinho mais quente que o Porto, tá? Então, se você quer fugir do frio, né, ter menos chance de pegar frio, corre pra Santarém, tá? E Santarém, gente, em questão de arrendamento, já vou começar com arrendamento, já vou colocar aqui, porque, olha, muito, muito, muito bom o valor mesmo, eu achei. Olha, um T2, 450 euros em Santarém. Isso, o valor de hoje, tá? A data de hoje. Hoje é dia 24 de maio. 375 euros um T1 e 600 euros um T3, gente, lá em Santarém. Eu achei o máximo esse valor. Eu não imaginava que era tão barato assim. E é uma região que tá perto de Lisboa até, né? Então, fica a dica pra vocês. O ganho médio mensal é 1.065 euros, né? O máximo, o céu é o limite, mas eu tô falando assim, a média mínima aí. Pra comprar casa também, mais ou menos 50 mil euros a média mínima. Agora, estabelecimento de ensino superior tem mais ou menos 5, e lá já foi registrado menos crimes, ó. 1.600 crimes no ano de 2020.
tá? População mais ou menos 60 mil habitantes. É uma cidade bem legal e é uma cidade que, pelo que eu pesquisei, é uma cidade conhecida pelo estilo gótico, assim, a cidade do gótico, se eu não me engano, porque tem várias igrejas com estilo gótico. Então, pra você que gosta de história também, deve ser com certeza uma cidade linda. Então fica a dica aí, Santarém. Agora eu quero falar pra vocês de Viana do Castelo. A primeira vez que eu ouvi falar de Viana do Castelo foi com o Portugal Diário. Não sei se vocês acompanham eles aqui, eles também têm um canal aqui no YouTube. Quando a gente tava pensando em se mudar pra cá, a gente começou a acompanhar o canal deles. E eu acho que eles estão morando lá hoje, atualmente, em Viana do Castelo, se eu não me engano. Enfim, é uma cidade que fica a 55 minutos aqui do Porto de carro. Então, é uma cidade até que perto aqui do Porto, né? 74 km do Porto. É litoral, então se você gosta de praia, já anota aí no seu caderninho Viana do Castelo. E é uma cidade com arrendamento realmente bem barato, tá? Eu vou mostrar, vou deixar aqui do lado pra vocês conseguirem ver a data de hoje também, aquilo lá que vocês já sabem. Um T2 em Viana do Castelo, 500 euros. Um T3, 650. E um T1, 400 euros. Não é a mais barata do que eu já mostrei aqui. Mas, gente, não sei se avisaram vocês, né? O que tá caro de arrendamento aqui, vocês não têm noção. Gente, tá muito, muito, muito caro. A gente mora aqui no Porto mesmo, na região central, Porto. Gente, não acha por menos de 900 euros hoje. Até acha, claro, mas tá realmente muito difícil mesmo, tá? Então, alinhe as expectativas, porque o arrendamento realmente não tá barato. E quando acha, a renda tem 3, 4 pessoas competindo. Tem gente que paga o ano. E aí você que às vezes vai pagar só as rendas, os calções que o senhorio pede, acaba perdendo, porque a pessoa vem outra pessoa e quer pagar o ano. Então, realmente dificilmente você vai conseguir pagar muito barato. E se conseguir, vai ser uma casa, né, às vezes com mofo e que vai afetar a saúde, enfim, aquele jeitão lá que a gente sabe. Então, Viana do Castelo, gente, é uma cidade que eu moraria, mesmo nunca tendo ido. Eu acho uma cidade bem legal, assim, pelo que eu já vi lá no Portugal Diário também. Salário médio mensal lá é 1.115 euros. Então, é o maior salário médio que eu já falei aqui de todas as cidades. Então, ótimo. O arrendamento também é bem legal. Já para comprar uma casa é um pouquinho mais caro, 90 mil euros, o mínimo médio, né, mensal aí. Mensal não, desculpa, inteiro. Tem 3 escolas de ensino superior, né? Estabelecimento de ensino superior. Teve 2.224 crimes, tá? E basicamente é isso, tá? É uma cidade bem legal, uma cidade bem estruturada, praia. Então anota no seu caderninho também, Viana do Castelo, e olha com carinho. Ai, gente, agora eu quero falar de Aveiro. Eu acho que é a minha preferida de todas. Moraria em Aveiro pra ontem. Eu iria ontem, assim, pra Aveiro. Gente, a gente foi lá, a gente foi e a gente visitou. Que coisa linda, gente. Foi a melhor praia que eu peguei aqui em Portugal. Eu não fui em muitas, mas lindo, 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 lindo. Parece Miami, parece Estados Unidos, mas é lindo. Tem aquele toque europeu. Ai, maravilhoso. E, digo mais, o valor médio, o salário médio lá de Aveiro é 1.243 euros, tá? Então, é um salário médio muito bom comparado ao custo de vida, né? Que, por exemplo, os arrendamentos, vou deixar aqui do lado para vocês. Um T3, 720, caro. Porém, um T2, 550 e um T1, 400 euros. E um T1 bem legal aqui, pelo que eu vi aqui, tá? Então, é aquele negócio. Alinha as expectativas, mas Aveiro é uma cidade bem legal e, gente, lá é lindo, muito bem estruturado. É uma cidade que tem bastante turista, mas no dia que a gente foi, pelo menos, tava tudo organizado, assim, não era aquele ar de bagunça, sabe? E é uma cidade perto aqui do Porto, tá? Eu acho que a gente levou 45 minutos pra chegar até Aveiro. Então, gente, ó, Aveiro mora no meu coração. Também olhem com carinho aí, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu vou deixar esse abraço pra vocês, espero que vocês tenham gostado, tá? Se você quer um vídeo falando sobre como arrumar emprego, né, nessas cidades, como que tá o emprego nessas cidades, comenta aqui que eu já preparo pro próximo vídeo aí pra vocês terem noção. E se quiserem a parte 2 com mais dicas de cidades, só comentar aqui também que eu ajudo vocês. Espero que vocês tenham gostado, um beijo e até o próximo vídeo.